A gente começou com a educação e misturou um pouco de economia. Voltando para a educação, eu queria saber por que a gente perde os poucos talentos que a gente tem, o cérebro da gente, como a gente faz para desenvolver mais esses talentos aí, não sei se é mais universidade, se é um tipo de prêmio para esse pessoal, porque a gente faz o cara aqui e ele, quando tá pronto, vai lá para fora. E por que a gente tem tão pouca tecnologia, a gente tem tão pouca registro de patentes e tudo mais? Vocês entendem o que dá para fazer para melhorar e por que acontece isso? Falta de investimento, né? Primeiro ponto é falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento, que hoje um sujeito que faz um doutorado ganha uma bolsa de R$2.000, de R$4.000, e claro que ele não vai ficar aqui, principalmente se ele desenvolve tecnologia de ponta. Como eu disse hoje, estava lá no Unifesp, o sujeito está desenvolvendo pesquisa para urologia, que é usada no mundo inteiro, né? O professor estava falando que a aluna dele, né, foi numa delegação lá, com um professor, 3 alunos, e que tinha estudante da Alemanha, tinha estudante dos Estados Unidos, etc. A aluna foi fazer uma exposição e ganhou o prêmio de melhor exposição de todas, dentre todos, competindo com um país desenvolvido com condições muito melhores do que a nossa. Essa menina, na melhor das hipóteses, vai ganhar uma bolsa de R$2.000. E aí não vale a pena ficar aqui, né? E para além disso, todos os entraves burocráticos que você tem para registrar a patente, né? A demora, todo o procedimento legal pelo qual você precisa passar. A dificuldade que você tem também da iniciativa privada financiar, como o Orlando colocou que tem países, né, porque a iniciativa privada tem um laboratório e etc. A dificuldade que você tem hoje na legislação para você firmar uma parceria com a universidade pública, universidade privada ou universidade privada sem fins lucrativos, tem uma dificuldade imensa também para firmar esse tipo de parceria, por causa de uma mentalidade de que não pode haver uma relação mercadológica da universidade com a iniciativa privada, que para mim é uma bobagem, né? A iniciativa privada financiar pesquisa e desenvolvimento ajuda o país tanto quanto o governo investir em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos experiências boas nas universidades públicas de parceria com o setor econômico, né? Eu poderia dar exemplo do SEMPES. O SEMPES é um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que numa associação com a Petrobras, investiu muito, desenvolveram tecnologia, e a Petrobras extrai óleo 10 quilômetros debaixo da lâmina d'água. É muito complexo essa tecnologia, é muito sofisticado o trabalho que a Petrobras faz, é muito importante, tem muito valor agregado. Então, aqui é uma boa experiência e eu considero que é muito importante que haja mais iniciativas comuns entre a universidade e a atividade econômica. Eu sempre fui militante na universidade e falava, olha, a universidade não pode ser uma torre de marfim isolada. Ela tem que... A universidade ela tem um papel importante, por isso que é importante valorizar e financiar, para a pesquisa livre, para a pesquisa básica. A transformação da pesquisa básica em tecnologia, isso exige associações, que pode ser com o Estado, quando é um serviço, pode ser com empresa, quando é uma atividade de determinado ramo da economia. Então, eu considero que esse é um desafio. Mas eu queria introduzir um outro tema, que, para mim, é um problema conceitual do Brasil. Eu acho que o Brasil tem um pouco uma tradição bacharelesca, né? Das boas heranças que tivemos de Portugal, mas o bacharelado tem um valor grande. E nós não valorizamos adequadamente o ensino técnico, o ensino tecnológico. Você vai em muitos países da Europa, países desenvolvidos, uma escola técnica, para usar uma alegoria que as pessoas vão entender aqui, o sujeito sai de lá com um bom salário. Porque a formação técnica é essencial. Você não vai ter um país de 100 milhões de bacharéis. Então, eu acredito que a valorização do ensino técnico, a valorização, inclusive com a remuneração, é muito importante para que você possa ter um sistema mais complexo de formação educacional. Porque a pesquisa e o desenvolvimento é um pedaço da atividade. Mas a nossa rotina, todo dia, aqui nesse programa, tem gente trabalhando para o programa estar no ar. Exato. Que teve uma formação técnica. Pelo menos que está fingindo que está trabalhando. No caso do Paquito, por exemplo. Então. Porra, Paquito. Porra, eu tava achando que você trabalhava, caralho. Logo eu, né? Mas tudo bem. O que eu quero dizer, o cara tá tumultuando aqui. Deve implicar com a porra do ensino técnico. O ensino técnico é importante, mano. Então, eu fiz em tom de brincadeira, eu quero valorizar, porque isso aí no Brasil deve ser mais valorizado, entendeu? Eu também concordo com isso. Eu concordo plenamente. Acho que falta prioridade, não só desse governo, mas dos governos anteriores, incluindo o governo Fernando Henrique, Collor, Sarney, não só de valorização do ensino técnico, mas do ensino básico também, para o sujeito chegar no técnico. Porque o mais pobre do mais pobre mesmo, ele não consegue sequer entrar no ensino médio. A gente está falando de uma evasão, porque vamos pegar hoje nos dados pós-pandemia, 40% de analfabetismo infantil. Isso vai se transformar em evasão. O cara que tem 6, 7, 8 anos de idade, não sabe ler, não sabe escrever, ele não vai continuar na escola. Ele vai chegar na primeira, segunda, terceiro ano, ele não vai conseguir acompanhar e vai sair da escola.
ou continua na escola, né? Em alguns estados que tem progressão continuada, que você não faz análise, você não faz nenhuma avaliação do aluno. Tem estados que tem progressão continuada, que o sujeito tem aula no contraturno da matéria que ele vai mal, que ele tem reforço, etc. E que ele não sai enquanto ele não tiver passado naquela matéria. Agora, nos estados que não tem acompanhamento nenhum, às vezes ele continua e sai sem saber nada. Então, eu pessoalmente também fiz técnico em processamento de dados num colégio público da Unicamp, Cotil e Limeira. Fundamental, né? Assim, eu vejo praticamente todos os meus colegas bem inseridos no mercado de trabalho. Às vezes nem na área da técnica que ele se formou, mas só o fato dele ter feito o colégio técnico ajudou já a ele ter contatos, a ele ter o conhecimento mais aprofundado em determinadas matérias para ele conseguir um emprego depois. Agora, esse é um debate difícil também de se enfrentar, principalmente com as esquerdas, porque tem uma distorção no Brasil do financiamento em relação ao ensino superior contra o financiamento no ensino básico. Estou falando que precisa diminuir no ensino superior? Não. Mas é desproporcional. Você investir 4 vezes mais na ponta, que em regra é quem teve mais condições para acessar, do que no básico, que é onde o mais pobre está. E é isso que acontece atualmente. Cara, o que eu vejo é que existe assim, a Constituição, tem esse desequilíbrio mesmo? A Constituição de 1988, ela criou muitas regras. Por exemplo, determina que 18% da receita da União seja investida em educação. Os estados e municípios são obrigados a investir 25%. A Constituição de 88 transferiu para estados e municípios muitas responsabilidades, mas concentrou a receita na União. Isso é verdade. A União recebe muito mais dos impostos, analisando no conjunto, tá? No conjunto da obra, do que estados e municípios. O que eu considero que seria adequado era nós fazermos uma repactuação da receita. Tem que ter, de fato, um peso maior de estados e municípios, e estados e municípios, numa lógica de sistema, serem responsáveis pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. Em tendo mais recursos, em tendo a receita vinculada, nós teremos o suporte financeiro necessário para estados e municípios, porque eu não tenho a menor dúvida que deve caber à União a responsabilidade principal pelo ensino superior, pela ciência, pela pesquisa, porque não tem jeito. Se a União não tiver essa responsabilidade, nenhum estado, nenhum município do país teria capacidade de sustentar algo que custa, que é caro, mas é estratégico para o país. Eu concordo parcialmente, porque acho que tem estados sim, tem capacidade de desenvolver e de, bom, assim, tem como exemplo a Unicamp, a USP, enfim, são universidades de excelência e que são principalmente mantidas pelo estado, mesmo com a deficiência que a gente tem no Pacto Federativo, que precisaria ser revisto. Principalmente o pacto em relação a São Paulo, em que a gente é espoliado em praticamente 90% do que a gente arrecada vai para a União. Da regra do Brasil. São Paulo tem potência para tudo, mas se você raciocinar um país, se você não tiver... Se houver a repactuação que você propõe, o Estado passa a ter capacidade. Se você não tomar cuidado, Kim, e não considerar... O Brasil tem muitas desigualdades. Sim. Uma das desigualdades é a desigualdade regional, que inclusive acaba nutrindo outras desigualdades sociais e econômicas no país. Então é importante tomar cuidado com isso, porque se São Paulo pode, o Rio mais ou menos, Minas alguma coisa... O conjunto do país tem dificuldade de sustentar pesquisa, desenvolvimento, ciência, universidade. Por isso que o papel da União é muito importante. Perfeito. Infelizmente, hoje a União concentra poder, concentra orçamento, e isso é utilizado pelos aliados do governo. E não é de hoje.